Inimigo de Deus. Meu nome é Eduardo Tomazini, eu estou aqui na Central das Escrituras para ajudar você a colocar em prática o livro de Mórmon na sua vida. Se você não está inscrito aí no nosso canal, se inscreve, ativa lá o sininho para receber todas as notificações e também faça os seus comentários e compartilha, né, com os teus amigos, com as pessoas que você ama. Então hoje nós vamos falar sobre a designação da semana, Mosias de 1 a 3. É... Eu sempre falo isso, né? Parece meio redundante o que eu falo, mas essa designação também é maravilhosa, como sempre. E fala de assuntos muito fortes, assim, muito importantes, né? Que o rei Benjamim ele fala aqui pra gente. Então, uma das coisas que me tocou muito e é uma escritura assim bastante conhecida da gente nas escrituras, né, na igreja, que é Mosias 3,19, porque o homem natural é inimigo de Deus e tem-no sido desde a queda de Adão e sê-lo-á para sempre, a não ser que ceda ao influxo do Santo Espírito e despoje-se do homem natural e torne-se santo pela expiação de Cristo, o Senhor. E torne-se como uma criança, submisso, manso, humilde, paciente, cheio de amor, disposto a submeter-se a tudo quanto o Senhor achar que lhe deva infligir, assim como uma criança se submete a seu pai. É uma escritura bastante poderosa, assim, forte, né? E toca profundamente o nosso coração. Mas é, na verdade, chamando a nossa atenção também, para a gente tomar esse cuidado, para nós não nos tornarmos inimigos de Deus, e sim amigos de Deus. E Cristo disse, né, para os seus discípulos naquela época, né, vós já não sois meus servos, mas são os meus amigos. Né? Então, é isso que a gente precisa se tornar do Senhor, amigos. Só que para se tornar amigo, a gente tem que se despojar desse homem natural que tanto nos leva, né, a caminhos tortuosos. E eu fiquei pensando nisso, né? Quem é esse homem natural? Né? O homem natural, primeiro, que não é o contrário do homem espiritual. É o homem da carne, né? Quando o Senhor Salvador falou, né, que a carne é fraca, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então ele está falando do quê? Da carne. Porque o espírito ele é forte, ele é muito semelhante a Cristo. Só que quando junta os dois, né? Então se a carne se sobrepuja ao espírito, aí nós nos tornamos homens carnais e não espirituais. Nós nos tornamos inimigos de Deus. Né? Então o nosso homem natural é o nosso homem que cede às tentações da carne. Agora, aqui ele ensina muito. Bom, então o homem natural é inimigo de Deus, sempre foi, a não ser. Então, como é que eu me torno um homem espiritual? Como eu me torno uma pessoa espiritual? É me despojando, ou seja, tirando de mim esse homem natural e tornando-me santo pela expiação de Cristo. Então, mas como é que eu tiro o homem natural de mim? Não tem como eu tirar, eu convivo com ele. Então, a gente está sempre com as duas, nos nossos dois lados, né? O espiritual e o carnal. O homem espiritual e o homem natural. Está sempre com a gente, nós estamos ali juntos. E esse foi realmente o propósito de Deus no seu grande plano, no seu plano maravilhoso de que a gente viesse aqui, ganhássemos esse corpo carnal, né? Nós éramos espirituais e aí ganhamos um corpo físico e aí agora, né? Agora a gente tem que aprender a lidar com esse corpo carnal, a saber como torná-lo um homem espiritual e o espírito prevalecer sobre a carne. Essa não é uma tarefa fácil, mas graças à expiação de Cristo, nós podemos nos arrepender quando erramos, nós podemos, pelos ensinamentos de Cristo, dos seus apóstolos
e profetas e das Escrituras, nós podemos aprender a como nos despojar, né, do homem natural, né, tirar da nossa, vamos dizer assim, prevalecer contra o nosso homem natural. Mas tem uma coisa que eu achei muito interessante aqui, né, ele fala que a gente tem que ser como uma criança, né, ser submisso como uma criança, nos submeter à vontade de Deus. Então, colocar a nossa vontade, porque o homem carnal, ele quer fazer a vontade dele. Então, eu quero, o meu homem carnal aqui, meu homem natural, ele quer fazer a vontade dele, não a de Deus. Quer fazer a vontade dele. Meu homem espiritual quer fazer a vontade de Deus. Então, é uma luta constante, uma briga que a gente tem. É uma briga da vida inteira, né? Não é uma coisa que a gente vai só por um tempo, mas é uma luta por toda a nossa vida, né? Graças à expiação de Cristo, nós vamos conseguir sobrepujar, se a gente quiser. É uma decisão nossa. Então, quando ele fala de submissão, então ele usa essa palavra várias vezes aqui, né? Se submeter à vontade de Deus. Isso é interessante porque eu gosto muito de uma frase aqui nessa escritura, que ele diz assim: disposto a submeter-se a tudo quanto o Senhor achar que ele deva infligir. Muito forte essa frase, né? Então, o que ele quer dizer com isso? Bom, eu tenho que me submeter a tudo quanto o Senhor achar que deve fazer comigo. O que ele quiser. Então, aí a gente passa por provações na vida, por tentações, enfim, várias e várias coisas acontecem na nossa vida, vários desafios acontecem na nossa vida, e a gente pergunta por que eu tenho que passar por isso. Então, na verdade, tudo isso tem um objetivo, né? Porque a gente tem que estar disposto a nos submetermos a tudo que o Senhor quiser fazer conosco. Porque tudo que Ele quiser fazer conosco só tem um objetivo: nos tornar melhor, nos tornar como Ele é. Então, como é que eu posso me tornar como Cristo? Eu tenho que passar pelas coisas que Ele passou. Talvez não na mesma intensidade, por exemplo, na expiação ali e tal, mas eu também tenho que sofrer pelos meus pecados quando eu errar. Eu vou sofrer, e isso faz parte desse grande plano que Deus estabeleceu. Então, quando a gente se submete à vontade de Deus, eu deixo de, de fazer a minha própria vontade e entrego ela para o Senhor. Esse é o grande objetivo, o grande propósito, né, dessa escritura aqui. É fazer a gente entender que o nosso homem natural, ele é inimigo de Deus. E para a gente ser amigo de Deus, nós precisamos nos livrar ou manter o nosso homem natural sob o jugo do homem espiritual. Então nós temos que fazer essa transição, né? E isso não é fácil. É uma luta, como falei, de uma vida inteira. Mas a maior arma de Satanás contra o nosso homem espiritual é uma palavra só: o egoísmo. E o que é o egoísmo? O egoísmo significa amor excessivo ao bem próprio, sem consideração aos interesses alheios, amor exclusivo e excessivo de si mesmo. Isso aí que está no dicionário, né? Então o egoísmo é o quê? É colocar você sempre acima de tudo, das pessoas e do Senhor. E é justamente o contrário que ele deseja de nós, que nós sejamos submissos a Ele e que abençoemos a vida das pessoas, pensemos mais nos outros do que em nós. Quando Cristo deu os 2 mandamentos, que são os 2 grandes mandamentos, está muito claro: amor a Deus e amor às pessoas. Quando eu amo a Deus e amo as pessoas, eu esqueço de mim um pouco. Não que eu tenho que, então eu não valho nada, eu não sirvo para nada, eu tenho que me odiar. Não, não é isso. Ele disse, né, amar o próximo como a nós mesmos. Então nós temos que nos amar também, mas não o amor excessivo que ultrapassa os limites, né?
Um amor, sim, por nós, quando nós nos amamos, nós cuidamos de nós, não só da questão espiritual, mas física, mental, emocional, financeira, ou seja, a gente precisa cuidar de nós, porque quando nós estamos bem, nós podemos ajudar os outros também, ajudar mais os outros. Então não é se esquecer no sentido do, bom, eu não vou cuidar mais de mim, não quero, eu vou só pensar nos outros. A gente tem, né, a gente precisa pensar bem nisso, né? Cuidado, né, para não achar que você não tem que cuidar nada de você, que você não pode pensar em você de forma alguma. Não, você tem que amar. Mas ele está dizendo aqui, né, até no dicionário diz um amor excessivo por si mesmo, né? Então isso é exclusivo e excessivo. Então você tem que se amar sim. Você tem que cuidar de você para poder ajudar mais os outros. Mas, quando Cristo disse assim, aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então, isso é, na verdade, totalmente contra o egoísmo. É totalmente. É você se colocar à disposição para servir ao Senhor, para seguir ao Senhor e os seus ensinamentos e abençoar a vida do próximo. Então, o Elder Neil Maxwell ele é um grande erudito das Escrituras, né? Um apóstolo que de todos os homens assim que né, dos discursos que eu conheço, ele fala difícil, né? Ele é muito culto, né? E ele muitas vezes os discursos dele são difíceis assim de compreender porque ele usa palavras bem difíceis, mas são poderosas as palavras dele. Então eu queria sugerir que você lesse um discurso do Elder Neil A. Maxwell, do Quórum dos Doze, que se chama Despivos do Homem Natural. É de outubro de 1990, um discurso um discurso de uma conferência geral que ele fez. Aqui já está claro, né? Despivos do homem natural. Então ele está falando sobre o homem natural, mas ele cita a palavra egoísmo o tempo todo no discurso. Então, porque isso demonstra, né? O egoísmo é justamente o nosso homem natural, é a gente pensar em nós e se esquecer das pessoas e se esquecer do Senhor. Então ele diz assim: com relação a esse conflito pessoal, o Senhor nos admoestou a vivermos de forma a podermos sair vencedores. Mas não podemos sair vencedores se não nos despojarmos antes do homem egoísta e natural. O homem natural é, na verdade, inimigo de Deus, porque o homem natural impedirá que os preciosos filhos de Deus alcancem a felicidade verdadeira e eterna. Então, isso olha só. Então, o homem natural, ele é inimigo de Deus porque vai impedir que os preciosos filhos de Deus alcancem a felicidade eterna. Nossa felicidade completa exige que nos tornemos homens e mulheres de Cristo. Então, como é que eu elimino o egoísmo da minha vida? Sendo como Cristo, em tudo. Então, esse é o nosso objetivo, ser como Cristo é. Podemos facilmente pedir alguma coisa ao homem ou mulher de Cristo, mas não à pessoa egoísta. Então, para uma pessoa que vive os ensinamentos de Cristo, é fácil, você pede alguma coisa, ela vai te ajudar, vai abençoar a sua vida de alguma maneira, vai te atender. Agora, as pessoas que são egoístas, é difícil pedir, né? Você percebe quando a pessoa ela é egoísta, é difícil pedir algo para ela. Cristo nunca deixou de lado as pessoas necessitadas, olha só isso. Cristo nunca deixou de lado as pessoas necessitadas por ter coisas mais importantes para fazer. Nossa, isso aqui é forte. Então, o que Cristo faria? Né? Então a gente tem que pensar muito nisso, né? Quando a gente tem que ajudar alguém, pensar, bom, o que eu estou fazendo que é tão mais importante que daquela pessoa que está precisando de mim naquela hora? Então vamos pensar. Mais ainda,
Os homens e mulheres de Cristo são constantes, sendo iguais na vida privada e em público. Não podemos ter dois tipos de livros, enquanto os céus têm apenas um. Nossa, isso aqui também é muito interessante. Então, a gente precisa ser igual na vida privada e na vida pública. Então, nós não podemos ter dois tipos de livro, né? Como ele falou assim, como ele falou aqui, porque o céu só tem um livro. Então, nós temos que ser iguais. O que eu sou em casa, eu sou lá na rua, no meu trabalho, na igreja. Tem muita gente que tira a máscara quando está dentro de casa. Então, esse não esse é inimigo de Deus, cuidado, né? Então, a gente precisa usar, a gente precisa ser igual em casa, no trabalho, na igreja, na escola, na vizinhança, em todos os lugares, nós precisamos ser iguais. Assim, ele continua falando do egoísmo. Assim, o egoísmo incontido teimosamente bloqueia o caminho para o desenvolvimento de todas as qualidades divinas: amor, misericórdia, paciência, resignação, gentileza, amabilidade, bondade e delicadeza. Então, olha só, quando a gente não usa, quando a gente é egoísta, o que ele quis dizer é que há um bloqueio de todas essas qualidades divinas aqui. Então, quem é egoísta não tem amor, quem é egoísta não tem misericórdia, quem é egoísta não tem paciência, quem é egoísta não tem resignação, quem é egoísta não é gentil, não é amável, não é bondoso, não é delicado. Então, é muito forte o que ele está dizendo aqui. Quaisquer frutos resultantes dessas virtudes são destruídos pelo egoísmo exacerbado. Além disso, irmãos, não consigo pensar em um único convênio do Evangelho que, obedecido, não afaste o egoísmo de nós. Então, ao vivermos estas coisas que ele está falando aqui, a gente precisa tomar esse cuidado. E assim, né, gente? Eu estou falando aqui do egoísmo e fica parecendo que eu não tenho, que eu também não sou egoísta. Eu acho que todos, se você ler esse discurso, você vai ver que você se encaixa em alguma situação. E depois que eu li o discurso, que me tocou profundamente, até compartilhei com vários amigos esse discurso, eu vi o quanto eu sou egoísta, né? E o quanto o quanto eu ainda estou distante, né, de ser amigo de Deus. Eu quero me aproximar cada vez mais. E aí lendo esse discurso, eu aprendi com o Elder Neil Maxwell caminhos para isso. Né? E as escrituras nos ensinam. Então nós temos que vencer o nosso homem natural. Vencer a nós mesmos. Isso é bem difícil, mas é necessário. Então, a gente se encaixa. Você vai ler o discurso, você vai ver que você se encaixa. De algum jeito. Um dos últimos sutis baluartes do egoísmo é o sentimento natural de que nós nos pertencemos. Achei interessante ele dizer isso. E claro que somos livres para escolher e somos pessoalmente responsáveis. Sim, temos individualidade, mas aqueles que escolhem vir a Cristo logo percebem que não se pertencem. Olha que interessante. Na verdade, pertencem a Cristo. Essa aqui, ela é bem poderosa, essa citação dele, né, no discurso. Então eu queria repetir, né, que um dos últimos sutis baluartes do egoísmo é o sentimento natural de que nós nos pertencemos. Não, eu pertenço a mim mesmo, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho que cuidar das minhas coisas, eu tenho que cuidar de mim, eu preciso disso. Aí ele diz, e claro que somos livres para escolher e somos pessoalmente responsáveis. Sim, temos individualidade, mas aqueles que escolhem vir a Cristo logo percebem que não se pertencem. Então, quando a gente a gente vai se tornando como Cristo, né? Quando a gente vai a Cristo, o que acontece? A gente
começa a se esquecer mais da gente e lembrar mais do outro. Isso pode acontecer em várias situações, até dentro da nossa própria casa, né? Um exemplo, né? Você chega lá, eu como marido, né? Vamos dizer assim, chego em casa, tá a louça lá na pia, cheia de louça, minha esposa correndo com as coisas e fazendo tudo, e fala assim, não, eu vou descansar, que eu estou cansado, e vou deixar a louça lá, ela se vira lá. Então eu estou pensando em mim, estou pensando em descansar enquanto ela tem que estar trabalhando, fazendo um monte de coisa ali, e ela está cansada, muito mais do que eu até. Então qual é o que Cristo faria? Imediatamente iria lavar a louça. Eu sei que é uma coisa simples, mas imediatamente iria lavar. Por quê? Porque eu não pertenço a mim, eu pertenço a Cristo. E se eu pertenço a Cristo, então eu vou ser como Cristo é, eu vou agir como Cristo agiria. Na verdade, devemos consagrar-nos com nossos dons, nossa vida, o nosso próprio eu. Portanto, há uma grande diferença entre teimosamente ser dono de si mesmo e submissamente pertencer a Deus. Então, isso, palavras, ele coloca de forma às vezes difícil de compreender, mas ele diz assim, né? Devemos consagrar-nos com nossos dons, nossa vida e nosso próprio eu. Então a gente tem que consagrar tudo a Cristo. A gente faz esse convênio do templo, né? Quem já passou pelo templo, se você já recebeu as ordenanças da investidura, você aprende isso, que a gente tem que consagrar a nossa vida, os nossos bens, todos os nossos dons, o nosso tempo, tudo que a gente tem é do Senhor. Não é nosso. Quer dizer, também é nosso. Ele vai dar pra gente, faz parte e tá tudo bem, né? Mas se ele me pedir, eu tenho que usar. Me pedir como? Se o meu próximo precisar, eu vou ajudar. Então, por exemplo, por que a gente faz armazenamento doméstico? Bom, é para ajudar a nossa família num caso de necessidade. É também. Mas se alguém precisar, você deve usar o seu armazenamento para abençoar a vida de alguém. Aí você pode pensar, puxa, mas eu gastei tanto dinheiro, eu fiz tanto. Não é seu, é de Cristo. Você pertence a Cristo agora. E se você pertence a Cristo, você vai ter que fazer o que Cristo faria. O Rei Benjamin, aqui no discurso dele, que vai continuar na semana que vem, né, a gente vai aprender mais sobre o discurso dele, ele fala isso. Se você tem pouco, mas você pode dividir com o outro que está precisando, então divida. Se você não tem nada para dar, mas se tivesse daria, está tudo certo. Mas se você tem só para aquele dia, divida com aquele que precisa. Então isso é pertencer a Cristo. E pertencer a Cristo é vencer o nosso homem natural, é vencer o egoísmo. E ele diz, portanto, há uma grande diferença entre teimosamente ser dono de si mesmo e submissamente pertencer a Deus. Então, esse é um detalhe importante. Uma outra escritura que eu gosto muito, que tem tudo a ver com essa de Mosias 3,19, está lá em 2 Coríntios 2, de 11 a 14. Olha só que interessante. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Então, eu falei isso no início, né? O nosso homem espiritual, ele sabe das coisas, né? O nosso homem carnal, não. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Porém, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Então, o Senhor manda o Espírito de Deus fala para o nosso espírito. Isso é muito interessante, né? Ele conversa com o nosso espírito, com o nosso homem espiritual. Para que saibamos as coisas que nos são dadas gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Mas o homem natural, e agora o versículo 14 é muito parecido, né, com 3,19. Mas o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porquanto se discernem espiritualmente. Então,
o homem natural não compreende. Então ele está falando aqui de revelação, né? Da comunicação do Senhor com você, está falando de agir como Cristo agiria, é espírito para espírito, é o nosso homem espiritual conversando com o Espírito de Deus, né? Ali, essa harmonia que existe. Então, a gente passa a submeter o nosso homem natural ao nosso homem espiritual. É isso que nós precisamos fazer. E eu fiquei pensando, bom, e qual é o antídoto? Bom, a gente já falou de vários aqui, mas tem um antídoto muito interessante que tem a ver com essa escritura que Paulo disse aqui, ensinou para os coríntios, que o próprio Paulo ensinou. Ele disse sobre a armadura de Deus, você vai lembrar, a armadura de Deus tem o capacete, tem, né, o peito ali, né, proteger o peito, os lombos, o sapato lá, né, enfim, tem o escudo e tem a espada, então você tem ali a armadura de Deus para te ajudar a se defender contra o homem natural. Não é contra Satanás, não é contra... É contra si mesmo, né? A nossa batalha é contra nós mesmos, né? Mas ele fala da espada. E a espada, todas as outras partes da armadura, elas são para proteger. Mas a espada é a única arma de ataque. Então, para que serve? Ele fala que a espada é a espada do Espírito, é a palavra de Deus. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que matar quem? O meu homem natural. E através do quê? Do Espírito de Deus. Através de revelação, eu mato o meu homem natural. A gente já falou isso um pouco aqui agora, né? Então, quando eu recebo revelação, pessoal, quando eu tenho a comunicação do Espírito de Deus com o meu espírito se fortalece. E ele começa a vencer o meu homem natural. Esse é o antídoto para o egoísmo. Esse é o antídoto para o nosso homem natural ser vencido. É receber revelação. É a palavra de Deus que faz isso. Estudando as Escrituras diariamente, seguindo os conselhos e as admoestações dos profetas vivos. É recebendo diretamente de Deus, pelo seu Santo Espírito, ao nosso espírito, revelação. É isso, é assim que funciona. Eu queria encerrar nosso vídeo de hoje contando uma história que o Helder Uceda contou, achei muito interessante, numa conferência geral lá de outubro de 2010. E ele conta uma experiência muito bacana a respeito de vencer isso, né, do homem natural. Eu achei muito legal. O discurso se chama Ele nos ensina a deixar de lado o homem natural, de outubro de 2010. Helder Juan A. Uceda, aqui da presidência da área. Ele conta a seguinte história, eu queria ler porque é muito interessante assim os detalhes, né? Certa manhã uma família se reuniu para estudar as escrituras como de costume. Ao se reunir, o pai sentiu algo de negativo. Alguns membros da família não pareciam muito animados para participar. E isso acontece demais com todo mundo. Fizeram a oração familiar e quando começaram a ler as escrituras, o pai notou que uma das filhas não estava com as escrituras. Ele pediu que ela fosse até o quarto e pegasse suas escrituras. Relutante, ela foi e depois de um tempo que pareceu uma eternidade, voltou, sentou-se e disse: Temos mesmo que fazer isso agora. O pai percebeu que o inimigo de toda a retidão queria criar problemas para que eles não estudassem as escrituras. Tentando manter a calma, o pai disse: Temos sim, porque é isso que o Senhor quer que façamos. Ela respondeu: Eu não quero mesmo fazer isso agora. O pai perdeu a paciência, levantou a voz e disse: Esta é a minha casa e sempre vamos ler as escrituras na minha casa. A filha não gostou nem do tom, nem da altura da voz do pai, e com as escrituras na mão, saiu do círculo formado pela família, correu para o quarto e bateu a porta. Assim terminou o estudo das escrituras em família, sem harmonia e quase sem amor
naquela casa. O pai sabia que tinha agido errado, então foi para o próprio quarto, ajoelhou-se e orou. Ele suplicou ajuda ao Senhor, sabendo que tinha ofendido a um de seus filhos, a uma filha a quem muito amava. Implorou ao Senhor que restaurasse o espírito de amor e harmonia naquela casa e fizesse com que ainda fosse possível continuar as escrituras em família. Enquanto orava, ocorreu-lhe um pensamento. Olha só que interessante. Então a gente está falando aqui do homem natural, né? Então ele estava agindo, né? O pai estava agindo como um homem natural, e agora ele fez uma oração, então ele abriu um canal, ele se submeteu à vontade de Deus, ele orou ali, se ajoelhou, orou. Então ele abre esse canal e aí ele se submeteu ao Senhor. E quando ele faz isso, o Senhor conversa com ele. É isso que vai acontecer com a gente, quando a gente se submete a Deus. E enquanto então ele orava, ocorreu-lhe um pensamento. Ou seja, o Senhor falou com ele: vá até lá e peça desculpas. Ele continuou a orar com fervor, pedindo que o Espírito do Senhor voltasse a reinar na casa. Outra vez veio-lhe o pensamento: vá pedir desculpas. Ele queria muito ser um bom pai e fazer o que era certo. Por isso levantou-se e foi até o quarto da filha. Bateu na porta de mansinho várias vezes, mas ninguém respondeu. Então ele abriu a porta de mansinho e encontrou a filha chorando na cama. Ajoelhou-se ao lado dela e disse com suavidade e ternura: desculpe, perdoe o que eu fiz. Ele repetiu, desculpe, amo você e não quero magoá-la. Então, da boca da filha, ouviu a lição que o Senhor queria ensinar-lhe. Ela parou de chorar e, depois de uma pausa, pegou as escrituras e começou a procurar alguns versículos. O pai observou aquelas mãos puras e delicadas virarem as páginas das escrituras uma a outra, após outra. Enfim, ela encontrou os versículos que procurava e começou a ler devagarinho, com uma voz bem suave, porque o homem natural é inimigo de Deus. E sê-lo-á para sempre, é inimigo de Deus, e tem-no sido desde a queda de Adão, e sê-lo-á para sempre, a não ser que ceda o influxo do Espírito Santo e despoje-se do homem natural, e torne-se santo pela expiação de Cristo o Senhor, e torne-se como uma criança, submisso, manso, humilde, paciente, cheio de amor, disposto a submeter-se a tudo quanto o Senhor achar que lhe deva infligir. Assim como uma criança se submete a seu pai. Ainda ajoelhado ao lado da cama da filha, ele sentiu-se tomado de humildade e pensou consigo mesmo. Isso foi escrito especialmente para mim. Ela me deu uma grande lição. Depois a menina olhou para o pai e disse: desculpe, pai, desculpe. Naquele momento, o pai percebeu que ela não tinha lido o versículo para aplicá-lo ao pai, mas para aplicá-lo a si mesma. O pai deu um grande abraço na filha. O amor e a harmonia voltaram a reinar naquele terno momento de reconciliação que surgiu da palavra de Deus e do Espírito Santo. Aquela escritura da qual a filha se lembrou por ter estudado individualmente, tocou o coração do pai com o fogo do Espírito Santo. Então é isso que acontece, né? Quando nós nos submetemos à vontade de Deus, nós matamos o nosso homem natural. Nosso homem espiritual precisa se sobressair. É uma luta, eu sei, olha o que esse pai fez. Aparentemente estava fazendo o que era certo, né? Ele estava fazendo certo em oração, estudar as escrituras em família, mas aí, quando surgiu aquele problema, o homem natural se destacou e não o espiritual. Então veja que é uma luta constante.
E o tempo todo o egoísmo está tão dentro da gente, uma coisa terrível que a gente tem que lutar contra. Lembre-se disso. Lembre-se sempre disso. Seja, eu queria voltar a ler aquela parte da escritura, né? Que a gente tem que estar disposto a se submeter a tudo quanto o Senhor achar que lhe deva infligir. Tudo. Esteja preparado para se submeter a toda a vontade de Deus em todas as coisas na sua vida. Pertença a Cristo, não pertença a si mesmo. Pertença a Cristo. Faça o que Cristo faria. Então você vai superar o seu homem natural. Te vejo no próximo vídeo.